Bom, para começar essa sessão de conjuntura, que em geral ela atrai bastante pessoas no Brasil, principalmente em algumas oportunidades, quando a economia vai de mal a pior, eu acho que este é o caso. Nós teremos então dois grandes especialistas, o Mansueto Almeida, que não precisa apresentação, ele é ex-secretário de Tesouro dos governos Temer e Bolsonaro, e pelo que me diz a imprensa, está migrando agora para, obviamente, uma nova experiência no setor privado, que todos nós desejamos êxito a ele, né? O Otaviano Canuto eu conheço de longo tempo, quando ele era professor da Unicamp e me convidou lá para participar de um doutorado, né? Ele foi professor também da USP e depois diretor executivo tanto do Banco Mundial quanto do FMI, tem uma grande experiência internacional e poderia talvez nos colocar algumas coisas desse lado dessa visão internacional, né? Cada palestrante vai ter entre 20 e 25 minutos, ou seja, 20 é o tempo mínimo, 25 é o máximo, e depois nós teremos 40 minutos para perguntas e debates. Eu, como coordenador, eu sou um ator meramente coadjuvante e certamente não vou aqui me pontificar a entrar nessas considerações todas que cabem aos dois. Mas eu vou colocar de início alguns temas e uma agenda que eu acho que é extremamente útil para a gente debater esse momento atual. Então, eu vou colocar alguns temas de uma maneira extremamente sucinta e rápida, né? O primeiro tema é a pandemia. A pandemia de 2020 certamente devastou o mundo e nos pegou aqui, de certa maneira, em maus pedaços, né? Então, a pergunta é o seguinte: o final dessa pandemia vai se dar em 2021 com a vacinação da população? O país será capaz de organizar a vacinação de modo rápido e eficiente? Ou nós vamos repetir a tragédia deste ano, medida pelo número de mortes por milhão de habitantes? O governo Bolsonaro e os demais governos, obviamente, têm um resultado extremamente negativo, né? Quer dizer, nós, economistas que olhamos para os fatos, vemos o Brasil, o último dado que eu olhei foi ontem, né? O Brasil e os Estados Unidos, o Brasil está no 15º lugar e os Estados Unidos no 14º, cada um mais ou menos com 850 mortes por milhão de habitantes. O primeiro país é a Bélgica, com 1.421, o segundo é o Peru. Nesses 15, certamente entra quase toda a América Latina, Peru, Equador, Argentina. A Argentina nos passou, estava em uma posição melhor. O México também está muito ruim. A Bolívia também está no 21ª posição e o Chile na 17ª. Eu acho que só quem se salva um pouco é o Paraguai e o Uruguai. O resto está em maus lençóis. Os números certamente atestam a incompetência de todos esses países de tratar essa doença, né? Quando a gente olha para o primeiro país que começou com a pandemia, que foi a China tem 3,4 habitantes por milhão de habitantes. Aí você pode dizer que as estatísticas chinesas são falsas, né? Mas ali junto da China está o Vietnã, que também está com esse número. Se você olhar para outros números, Taiwan, Coreia, etc., né? Se você olhar para a Europa, você vê que os alemães, como sempre, dá de 7-1 na gente, né? Eles estão 200 e tantos, e eles certamente na Europa têm um bom desempenho, né? Aqui no Brasil, você acorda hoje e tem a briga das vacinas. É o Bolsonaro com o Dória brigando por quem é que vai vacinar, ou se a vacina não presta, ou coisa semelhante. Então, a pergunta que eu faria a vocês é se nós vamos realmente colocar essa pandemia para trás com a vacina, como parece que vai ocorrer no primeiro mundo, ou nós vamos continuar repetindo mal o dever de casa, em que os egos se sobressaem à questão social. Quer dizer, os interesses privados dominam, quando essa questão seria uma questão do interesse social do país, né, de resolver uma pandemia
que todos nos afeta ou nos coloca com medo. Eu mesmo, com a minha idade, com 75 anos, estou no grupo de risco e, obviamente, tenho medo de pegar esse vírus, né? O segundo tema, que eu acho que vocês devem tratar, é a crise fiscal. A crise fiscal, na verdade, o jogo de Ponzi. O jogo de Ponzi começou em 2015, quando passamos a ter um déficit primário. E, portanto, já estamos há 6 anos jogando o jogo de Ponzi, né? Quer dizer, no meu entender, o jogo de Ponzi é uma patologia que tem que ser extirpada de modo extremamente rápido e eficiente. Nós estamos aqui fazendo um tratamento extremamente gradual, e eu acho que essa estratégia gradualista de tratar essa doença terrível, né, certamente fracassou. Fracassou no governo Temer e fracassou no governo Bolsonaro. Não há como você tratar uma doença tão terrível como essa de uma maneira que foi tratada. Eu lembraria para vocês a experiência recente da Argentina, que também aplicou um tratamento gradualista e deu no que deu. O Macri foi posto para fora. Quer dizer, ao longo do caminho, e o depoimento do seu presidente do Banco Central, que depois terminou saindo, é de que o Macri, ao dar as diretrizes para a sua equipe econômica, disse: podem fazer tudo desde que seja gradual. Ora, ninguém vai extirpar um câncer com gradualismo. Tem que ser quimioterapia, radioterapia, operação cirúrgica, etc., né? O jogo de Ponzi, a gente sabe quando ele está sendo jogado, mas nós, economistas, não sabemos como e quando ele terminará. Ele vai terminar com algum evento que vai fazer, de repente, o prêmio de risco da dívida explodir, a taxa de juros aumentar, e nós, nesse momento, estamos até se dando bem porque a taxa de juros está baixa e talvez continuar baixa porque a taxa de juros no mundo está baixa, né? Então, a pergunta que eu faço a vocês é: qual é a saída para o jogo de Ponzi? Eu sei que esse tema é político. Às vezes, algumas pessoas dizem: ah, Fernando, você é ingênuo. Até o meu filho também chega a me dizer isso, que é ingenuidade, né? E eu digo: não, não tem nada de ingênuo. Esse jogo é um jogo político. Você tem dois grupos. O grupo que paga imposto, que não quer pagar. O grupo que se beneficia dos gastos, que não quer que os gastos cortem. E a gente atualmente transfere para gerações futuras, aumentando a dívida. No passado, a gente transferia para os pobres através de imposto inflacionário. Agora, as pessoas têm que se lembrar de que você transferir uma dívida de hoje para o futuro, alguém no presente tem que carregá-la. E o pessoal que carrega pode dizer: não quero fazer isso. Eu, para carregar, só se você me der um prêmio fantástico, e a coisa então vai em bola de neve. Então, a pergunta que eu acho que é a situação mais trágica do Brasil depois da pandemia, porque a pandemia levou esse número de mortes fantásticas, né? É como vamos sair do jogo de Ponzi? A pandemia certamente afetou. Então, eu acho que isso é um tema para vocês colocarem seus argumentos, defenderem suas posições e a gente ter alguma conclusão sobre o que fazer, né? O terceiro tema é um tema que está aí há 40 anos, mas que certamente é um tema importante para o Brasil, né? Nós estamos estagnados. Estagnação aqui é relativa. A gente cresce menos do que o mundo cresce. Estamos ficando para trás e importamos a argentinização. Nós estamos igual a Argentina, estamos andando para trás. E o que fazer? Será que as reformas serão suficientes para tirar o Brasil da estagnação? A gente vê os economistas todos repetindo na imprensa todo dia: tem que se fazer as reformas, reformas, reformas. E a pergunta que eu faço é o seguinte: crescimento depende de capital humano, depende de capital físico e depende de inovação tecnológica. Como é que essas reformas vão fazer para aumentar o investimento em capital físico? Como é que a gente vai aumentar a taxa de poupança? Como é que a gente vai aumentar a qualidade da educação? Porque da qualidade da educação depende o crescimento. Como é que nós vamos absorver mais tecnologia com isso tudo, né? E eu acho que a variável crucial é investimento. Todos aqueles do modelo asiático, seja o Japão,
China, Coreia, Taiwan, etc. Esses países todos têm uma taxa de poupança violenta e uma taxa de investimento em infraestrutura, etc., fantástica. Como é que nós vamos fazer? Quer dizer, nós vamos continuar andando a 1% ao ano, que eu acho que é a taxa prevista em termos reais, tirando o carry-over do ano que vem, e a gente está numa taxa de crescimento, né? Então, eu acho que essa é a agenda que eu queria colocar para vocês dois, e nós começaríamos pelo programa, usando a ordem, pelo Monsueto. Então, Monsueto, a palavra é sua. Bom, boa tarde, professor Fernando da Barbosa, Otaviano, uma honra estar aqui na ANPEC, debatendo esses temas tão importantes. Enfim, que eu não tenho as respostas para isso, mas tenho algumas reflexões. Mas eu vou começar pelo tema fiscal, enfim, que eu tenho um conhecimento maior, e depois passar para os outros dois temas. Da questão fiscal, vamos só colocar de forma muito clara onde é que está nosso problema e desafios que a gente tem pela frente, e explicar um pouco esse gradualismo que o professor Fernando Holanda Barbosa falou. Vamos lembrar que antes mesmo da pandemia, a situação do Brasil já era bastante difícil, a questão fiscal, por pelo menos 3 motivos. Primeiro, quando a gente compara o Brasil com os outros países emergentes, o nosso endividamento antes da crise já era muito alto. A dívida bruta do Brasil, no final do ano passado, foi 76% do PIB, a dívida líquida 55% do PIB, uma dívida muito alta para padrão de país emergente. Novamente, o Brasil não é a Alemanha, não é a Inglaterra, não é Estados Unidos, nem Japão. É um país emergente. Para o grupo de países emergentes, uma dívida bruta de 76% do PIB antes da crise já era muito elevada. Adicionalmente, nós temos também outra característica que dificulta o ajuste fiscal. Ao contrário dos anos 90, quando ali início dos anos 90, a carga tributária do Brasil era por volta de 25% do PIB, a carga tributária do Brasil, ano passado, estava por volta de 33% do PIB. Isso também nos coloca com a carga tributária relativamente alta para o nosso padrão de desenvolvimento. A carga tributária média da América Latina é em torno de 22%, 23% do PIB. Do Brasil, 33% do PIB. Ou seja, 10 pontos do PIB acima da média da América Latina. A carga tributária média dos países do OECD é 34% do PIB. Ou seja, o Brasil, um país emergente, tem uma carga tributária alta para o seu nível de desenvolvimento. Novamente, nós estamos falando de um país emergente, não estamos falando de um país rico. Se o Brasil fosse um país rico, uma carga tributária de 33% do PIB não seria normal, mas não é o caso do Brasil. Como a nossa carga tributária já é alta, isso também dificulta um pouco a gente repetir a estratégia de ajuste fiscal da década de 90, que foi aumentar a carga tributária. E, por fim, dívida alta. Carga tributária alta, a gente tem um buraco fiscal com um agravante. A nossa dívida ela é muito... grande parte da dívida está vinculada a curto prazo. O que é isso? Quando a gente pega do total da dívida bruta as operações compromissadas do Banco Central, os títulos do Tesouro Nacional que vão vencer em 12 meses e a parcela da dívida que está atrelada à Selic, a gente tem mais ou menos 2/3 da dívida bruta do governo federal está ligado a juro de curto prazo, o que significa o seguinte: se a gente fizer alguma coisa errada e o juro de curto prazo subir, o impacto no serviço da dívida é imediato. Ou seja, o Brasil ele está muito mais sujeito a um impacto da reversão da taxa de juros de curto prazo do que um país desenvolvido, por exemplo. Novamente, países como a Alemanha, como a Inglaterra, como os Estados Unidos lançam um título de 10 anos com juro real negativo. Isso não é o caso do Brasil. O Brasil, quando ele vai lançar um título com prazo superior a 3 anos, o prêmio de juros, o prêmio de risco já é muito alto. Isso puxa para cima a taxa de juros. E esse prêmio só não é maior porque, desde o início desse ano, propositadamente, o Tesouro tem se concentrado em vender títulos de curto prazo. Se o Tesouro fosse tentar alongar a dívida vendendo títulos de longo prazo, o preço do título cairia e os juros de longo prazo dos títulos do Tesouro seria ainda maior. Então, dado esse cenário, torna bastante difícil um ajuste fiscal no Brasil, com um agravante ainda que a gente tem 93%, 94% da despesa do governo federal classificada como obrigatória. Num país como os Estados Unidos, o que é classificado como despesa obrigatória é mais ou menos algo como 70% da despesa federal, ou até um pouco menos. No Brasil, 94% da despesa do governo federal é obrigatório e definido por regras. Quando o Poder Executivo manda o orçamento para o Congresso Nacional no final de agosto, os deputados e senadores vão ficar discutindo como alocar
6% do orçamento. 94% já foi previamente alocado e está definido por regras. Isso torna um ajuste fiscal por corte de despesa, pela vontade política do executivo, muito difícil. Para a gente fazer um ajuste fiscal cortando despesa, a gente tem que cortar despesa obrigatória, e isso envolve mudança de regra. Isso envolve, muitas vezes, mudança constitucional ou mudança via projetos de lei ordinário complementar. Basicamente, esse é a figura do Brasil. Agora vamos para o teto de gasto, que foi aprovado em 2016. O teto de gasto foi uma tentativa de fazer um ajuste gradual, cortando despesa. Em 2016, que é o ano base do teto de gasto, a despesa primária do Brasil era 19,9% do PIB. Despesa primária é despesa do governo federal sem juros. 19,9% do PIB, a gente tinha um déficit primário de 2,5% do PIB. O planejamento do teto era tudo dando certo, se a economia brasileira crescesse 2,5% ao ano, a gente, num período de 10 anos, ou seja, no final de 2026, a gente teria reduzido a despesa primária mais ou menos cerca de 5 pontos do PIB, daria algo como meio ponto do PIB por ano, em 10 anos, uma redução de 5 pontos do PIB, e a gente transformaria um déficit de 2,5% do PIB em um superávit de 2,5% do PIB em 2026. Isso vai acontecer? Não. Por quê? Primeiro, depois de 2016, depois do teto de gasto ter sido aprovado, a gente teve algumas melhoras relevantes. A mais clara foi a queda de juros. Mesmo antes da pandemia, a gente estava com juros Selic abaixo de 5% ao ano. Nesse país, há 5 anos atrás, a taxa de juros Selic era 14,25%. Então, a gente teve uma queda fundamental da taxa de juros, antes mesmo da crise, antes mesmo da pandemia. Isso estava se refletindo, enfim, em condições melhores de solvência para o governo. Mas, depois de 2016, a gente teve frustração na taxa de crescimento da economia brasileira. A gente ficou com a economia crescendo um pouco acima de 1% em 2017, 2018 e 2019, e agora, em 2020, a gente vai ter uma queda de PIB entre 4,5% e 5%. O que é que isso significa? Isso significa, pelo orçamento que o governo mandou para o Congresso Nacional, cumprindo o teto de gasto, que a despesa primária do governo federal, no próximo ano, em 2021, novamente, cumprindo o teto de gasto, será 19,8% do PIB. Em 2016, ano que começou o teto de gasto, era 19,9% do PIB. Ou seja, depois de 5 anos de teto de gasto, a despesa primária, como proporção do PIB, é praticamente a mesma. Segundo, no início do teto de gasto, em 2016, a despesa primária era 2,5% do PIB. Se tudo tivesse acontecido como planejado, em 2021, depois de 5 anos, a gente já teria reduzido a despesa primária em 2,5% do PIB, 2,5 pontos do PIB, o que não vai acontecer, e o déficit primário teria desaparecido. A gente terminaria 2021 sem nenhuma recuperação de arrecadação, só pelo corte de gasto, com um resultado primário zero. Isso não vai acontecer. O que está indicado no orçamento é que no próximo ano o déficit primário do governo federal será 3% do PIB, ou seja, maior do que era no início do teto de gasto. O que significa que depois de 5 anos, o nosso desequilíbrio fiscal ele não diminuiu, aumentou. E para agravar tudo isso, este ano de 2020, o Brasil está fazendo um gasto para combater a pandemia, um gasto semelhante a um país rico. A gente está num país que o déficit primário esse ano está caminhando para ser algo aí como entre 11% e 12% do PIB, e o déficit nominal para algo aí como 16% a 17% do PIB. Isso são números muito próximos ao que será o resultado fiscal dos Estados Unidos e Inglaterra. Ou seja, o Brasil, que é um país emergente, ele vai ter um buraco fiscal esse ano muito próximo de um país rico, o que significa que a nossa dívida bruta e a líquida vai aumentar substancialmente. A dívida bruta, que no ano passado ela caiu um pouquinho em relação a 2018, foi a primeira queda depois de 5 anos, como proporção do PIB, essa dívida vai passar de 76% do PIB para mais ou menos 95% a 96% do PIB no final desse ano. A gente está falando aí de um crescimento de 20 pontos percentuais do PIB em um ano. E a dívida líquida, que no ano passado era 55% do PIB, ela vai esse ano para algo como 65% do PIB, um crescimento de 10 pontos percentuais do PIB. Se a gente olhar para frente, se a gente olhar até o final, mais ou menos, da década que se inicia no próximo ano, a gente pode falar o seguinte: espera aí, mas a economia vai se recuperar. Isso é uma pandemia, próximo ano a gente volta a crescer, e vamos supor que a gente faz mais ou menos as reformas que nos possibilite crescer aí o PIB em torno de 2,5% ao ano a partir de 2022. Vamos supor que a gente cresça 3,5% no próximo ano, depois a gente cresça 2,5% ao ano até o final da década,
como é que fica a dívida bruta e líquida? E aí a gente tem uma notícia ruim. Mesmo nesse cenário, que a gente cresce 3,5% no próximo ano e cresce 2,5% ao ano, a partir de 2022, a dívida bruta e líquida ainda vão continuar crescendo, e a dívida líquida vai bater mais ou menos 87% do PIB no cenário do governo, no cenário base que o governo publicou há cerca de um mês, num relatório de dívida pública do Tesouro Nacional. A dívida líquida cresce mais ou menos para 87% do PIB até 2028. E em 2029 ela cai um pouquinho, mas fica próxima de 87% do PIB. Novamente, a dívida líquida, que no ano passado era 55% do PIB, este ano vai para 65%, ela cresce e bate 87% do PIB, mesmo cumprindo o teto de gasto, até, enfim, nos anos à frente aí. Aí a gente tem um problema. Qual é o problema hoje? É que mesmo cumprindo o teto de gasto, se a gente não tiver ganho de arrecadação, a gente vai chegar em 2026, quando a gente deveria ter um superávit primário de 2,5% do PIB, ainda com um pequeno déficit. O Brasil passar mais 6 anos com déficit primário é um risco muito grande. O Brasil ficar com a dívida bruta estacionada perto de 100% do PIB e a dívida líquida crescendo por mais 6, 7, 8 anos é um risco muito grande. A gente está falando de um país que o setor público não vai ter a mínima condição de reação em qualquer caso, enfim, adverso que possa ocorrer nos próximos anos. A gente sabe, em economia, que é normal ter uma recessão, ter algum fator adverso e o governo precisa ter algum espaço fiscal para reagir. Mas no cenário base hoje, mesmo cumprindo o teto de gastos nos próximos 5, 6, 7 anos, o governo não vai ter espaço para reagir a qualquer evento inesperado. Diante disso, isso mesmo cumprindo o teto de gasto. A primeira conclusão que a gente chega, independentemente, enfim, da gente gostar ou não, é o seguinte: neste país, nos próximos 6, 7, 8 anos, vamos esquecer qualquer discussão de redução de carga tributária. Eu estou falando isso de forma muito clara, porque eu, às vezes, escuto políticos falarem de reduzir carga tributária, de se colocar um teto para a carga tributária no Brasil pelos próximos 5, 6, 10 anos. Olha só, neste país que nós estamos, a gente não vai ter espaço para reduzir carga tributária nos próximos anos. O que a gente pode melhorar, e de fato a gente tem que fazer um esforço, é melhorar nosso sistema tributário, que nosso sistema tributário é complexo, é uma maluquice. No Brasil, você tem vários incentivos tributários especiais que não se justificam. Eu vou citar alguns. E a gente tem também no Brasil uma cobrança de imposto que muitas vezes não depende da renda. Imposto de renda que não depende da renda, depende do contrato de trabalho. Esse tipo de coisa dá para melhorar, dá para tornar nosso sistema tributário mais funcional, menos complexo. Agora, reduzir carga tributária não vai dar. A gente não tem espaço para isso. E outra, deixando muito claro, a gente vai ter que recuperar parte da arrecadação que a gente perdeu. Antes da crise, o governo federal havia perdido 1 ponto do PIB de arrecadação, com a crise perdeu mais 1 ponto do PIB. A carga tributária do governo federal esperada para o próximo ano é 2 pontos do PIB inferior à média de 2011 a 2013. Esses 2 pontos do PIB que a gente perdeu, a gente vai ter que recuperar. Parte dele, eventualmente, a gente recupera com a volta do crescimento da economia. É muito difícil estimar quanto, mas se a gente não conseguir recuperar plenamente com o crescimento da economia isso que a gente perdeu, a gente vai ter que fazer um esforço do lado de arrecadação. Então, esse é mais ou menos o cenário que a gente tem pela frente. O teto de gasto hoje é insuficiente e a gente vai ter que olhar para o lado da arrecadação. Vocês podem até falar o seguinte: olha, mas espera aí, calma, foi aprovada uma reforma da Previdência. Foi aprovada a reforma da Previdência e é muito importante. Só que o ganho da reforma da Previdência é gradual. A gente reduziu a taxa de crescimento dos gastos previdenciários, mas a gente vai ficar com um crescimento real aí em torno de 2% ao ano. 2, 2,5% ao ano. Coloca em cima de 2, 2,5% ao ano, coloca uma inflação, um INPC de 2,5% ao ano. A gente está falando aí de um crescimento nominal da folha de previdência de 5% ao ano, que nesse cenário de PIB crescendo 2,5%, significa mais ou menos o seguinte: vamos ser bem claros, o gasto com previdência no ano passado, o ano que a gente aprovou a reforma da Previdência, foi 8,6% do PIB, o gasto só com INSS. Se eu coloco aposentado do governo federal, aposentado de estados, aposentado de municípios, esse gasto chega perto de 14% do PIB. Mas se a gente se concentrar só no INSS, o gasto no ano passado foi 8,6% do PIB, esse ano ele vai para 9,4% do PIB, e se a gente olhar para frente até 2026, com duas hipóteses:
o crescimento nominal da Previdência, do INSS, fica sendo 5% ao ano, 2,5% de crescimento real, 2,5% de INPC, não tem reajuste real do salário mínimo e a economia fica crescendo 2,5% ao ano. Nesse cenário, em 2026, o gasto com o INSS será 8,6% do PIB, o que foi o ano passado. Ou seja, a gente, até 2026, não vai ter uma grande economia com a reforma da Previdência como proporção do PIB. O ano que a gente perdeu de crescimento do PIB, que é 2020, vai cobrar um preço muito grande. E a gente tem um ajuste fiscal para fazer. É mais ou menos isso. Enfim, para terminar, para não me alongar muito, aí a gente tem um debate que eu vou separar curto e longo prazo. Curto prazo, a gente tem uma economia com uma taxa de desemprego altíssima, que só não é maior porque 11 milhões de pessoas deixaram a força de trabalho. A gente tem uma economia que está com uma ociosidade grande, a gente pode até crescer acima do PIB potencial nos próximos anos, mas tem um ponto que o professor Fernando Holanda Barbosa falou. Olha só, pessoal, nos últimos 40 anos, este ano, nós vamos completar a segunda década perdida. Quando a gente olha os últimos 40 anos, que começou em 1981, a década de 80 e essa década que termina este ano, o PIB per capita no final da década será menor do que no início da década. Vocês podem falar o seguinte, espera aí, mas em 2020 teve uma pandemia. Então, tira a pandemia, coloca que o Brasil teria crescido esse ano 2,5%. Mesmo que a economia tivesse crescido esse ano em 2020 2,5%, sem pandemia, o crescimento do PIB per capita nessa década que termina esse ano teria sido 1%. Ou seja, praticamente uma década perdida. Então, isso é um grande problema. Um grande problema por quê? Porque o fator demográfico vai jogar contra nós. A força de trabalho que vai ingressar, o trabalhador brasileiro que vai entrar na força de trabalho daqui a 15, 20 anos, ele vai nascer e vai entrar no nosso sistema educacional nos próximos 5, 6 anos. A gente tem um desafio enorme para melhorar a educação, para melhorar incentivo, para inovação, melhorar integração com o resto do mundo. Não é nada fácil. Então, o que me preocupa muito mais do que o curto prazo é muito mais o longo prazo, porque se a gente falhar nos próximos 5, 6 anos, isso vai comprometer nosso crescimento tranquilamente nos próximos 15, 20, sob circunstâncias muito mais adversas que o fator demográfico vai jogar contra. No Brasil, a gente está em 2020, daqui a 25 anos, 2045, a população do Brasil começa a cair. Isso nunca aconteceu, enfim, no país, da nossa geração e da geração dos nossos pais. Então, são desafios muito, muito grandes. E aí tem a pandemia. A pandemia é o seguinte, eu não o Otaviano vai falar isso muito melhor do que eu, mas a questão é o seguinte, talvez a gente tenha exagerado na forma que a gente reagiu à pandemia. Teve algumas famílias que tiveram ganho de renda com transferência do governo, e você teve alguns municípios que tiveram ganho de renda. Na verdade, o socorro do governo deveria ser pelo menos para manter a renda das famílias e a renda de alguns municípios e estados, com transferência federal. Mas não foi isso que aconteceu. E alguns municípios e alguns estados tiveram, com transferência do governo federal e arrecadação de imposto, um ganho de arrecadação. E algumas famílias tiveram também um ganho de renda. Então, talvez a gente tenha exagerado na forma que foi estruturado os programas. Isso é complicado, por quê? Porque se a gente tiver, de fato, uma segunda onda de pandemia, e o governo vai ter que reagir, se houver uma segunda onda, o nosso espaço fiscal para reação será muito, mas muito menor. Então, basicamente, assim, a gente está num problema, tem todo um problema de planejamento. Eu acho que nenhum governo, com poucas exceções, tem alguns que reagiram muito melhor do que os outros, mas mesmo o caso da Inglaterra, a Inglaterra foi um modelo de saúde pública para o mundo todo, porque a Inglaterra foi um dos primeiros países que montou um sistema de saúde pública eficiente pós-Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo esse país, que foi modelo de saúde pública para vários outros países, falhou no planejamento no combate ao Covid. Então, vários países falharam, é muito sério, é uma crise de fato muito, muito séria. A gente não sabe como é que vai ser a reação, a gente não sabe como é que vai ser o impacto disso no mercado de trabalho, a gente sabe que o setor mais afetado foi o setor de serviços, a gente não sabe como vai ser a velocidade de recuperação do setor de serviço, o que significa que o cenário de mercado de trabalho do Brasil, se já era preocupante antes da crise, preocupa muito mais como vai ser a recuperação aí ao longo dos próximos anos. Dito isso, assim, não tem saída fácil. Então, assim, a gente vai ter que estar preparado que, se houver uma segunda onda, vai ter que reagir. Mas, novamente, o escopo de reação não vai ser o mesmo da primeira onda. Se serve enfim, se tem uma notícia para acalmar, é o seguinte: o que a gente gastou com saúde esse ano, na realidade, foi muito pouco. A gente está falando de gastos extras por volta de 600 bilhões do governo federal.
O gasto extra com saúde foi 40 bilhões de reais. Novamente, a gente gastou extra entre 500 e 600 bilhões. O gasto extra com saúde do governo federal não ultrapassou 40 bilhões de reais. Ou seja, a maior parte do que foi gasto para combater efeitos do Covid não foi com saúde, foram com outros programas. Então, possivelmente, se a gente precisar gastar mais com saúde, numa eventual segunda onda, espaço fiscal para isso a gente vai encontrar. Agora, espaço fiscal para fazer o tipo de programa que foi feito nessa primeira onda, isso simplesmente não existe. Novamente, eu acho que talvez a gente tenha errado na calibragem. Mas, basicamente, assim, esse é o cenário que a gente está. É motivo para desesperar? Quer dizer, terminando? Não, vamos lá. O Brasil, nos últimos 4 anos, teve momentos muito difíceis. A gente teve um governo que veio de um processo de impeachment, que foi o governo Temer, que o índice de aprovação era 10%. Depois a gente teve um governo eleito sem base política. Ou seja, nos últimos 4 anos, as circunstâncias para fazer reforma nesse país foram extremamente adversas. Apesar disso, se aprovou um teto de gasto, apesar disso, se fez uma reforma trabalhista, apesar disso, a gente reduziu drasticamente o volume de crédito subsidiado via bancos públicos, inclusive o BNDES passou a pagar o Tesouro, o que antes havia tomado de empréstimo do Tesouro Nacional, e a gente finalmente conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que não é fácil em nenhum lugar do mundo. Olha o que aconteceu com a França no ano passado, com Macron, que tinha um controle do Congresso, tentou aprovar a reforma da Previdência e não conseguiu. Então, mesmo sob circunstâncias adversas, nos últimos 4 anos, o Brasil fez várias reformas importantes, tem outras em andamento. Há 5 anos atrás, falar em independência do Banco Central nesse país era algo absurdo, era algo, enfim, que todo mundo tinha medo, inclusive no discurso político. Hoje, falar de independência do Banco Central é tido como uma reforma fácil. Então, acho que mudou. Falar hoje de privatização no país é muito mais fácil. Não estou falando que privatização é fácil, porque é muito difícil, mas falar de privatização é muito mais fácil do que era 3, 4, 5, 6 anos atrás. O debate econômico melhorou um pouco, mas a gente tem um desafio enorme por aí, num país que 94% da despesa é obrigatória, sujeito a regras. A gente vai precisar de um grande acordo político para mudar essa situação, para fazer um ajuste fiscal. E você fazer esse bom diálogo político que nos leve a aprovar reformas que o país precisa, fazer ajuste fiscal, a gente vai precisar debater muito. Olha o caso da Previdência. A Previdência, nós passamos 3 anos debatendo para poder ter um consenso para fazer a reforma da Previdência. Muitas das reformas que estão postas, eu não acredito que a gente vai conseguir aprová-las no espaço de 5, 6 meses, mas é interessante que a gente debata e aprofunde esse debate, porque só assim a gente vai, aos poucos, criando um consenso, ou pelo menos uma maioria, para aprovar essas reformas em algum momento no futuro. Então, basicamente, é isso. Quer dizer, não tem solução fácil, não tem, mas, novamente, o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos me deixa um pouco esperançoso e otimista que, se o debate melhorar, se a gente fizer esse debate mostrando números, respeitando o contraditório, eventualmente a gente pode conseguir, mesmo com algum atraso, que é normal em qualquer democracia, a gente pode conseguir aprovar as reformas que o país precisa e avançar aos poucos e tirar o país dessa crise seríssima pós-pandemia e a crise fiscal que vai ficar depois da pandemia. O Brasil havia resolvido o problema fiscal dele até 2011, 2012. A questão fiscal no Brasil tinha deixado de ser um problema. A questão fiscal do Brasil voltou, nós temos novamente um problema fiscal muito sério, a gente tem um ajuste aí para fazer de 5, 6 pontos do PIB, e possivelmente isso vai ficar com a gente aí pelos próximos 6, 8, 10 anos. Então, basicamente, esse é o cenário, enfim, que eu queria deixar aqui para o debate. Conceito, muito obrigado pela sua exposição. Foi extremamente interessante ver seus argumentos. E agora vamos passar para o Otaviano Canuto. Maravilha. Otaviano, a palavra é sua. Maravilha. Prazer grande estar aqui. E a excelente apresentação do Mansueto facilita a minha, porque eu posso tentar ser complementar. Deixa eu tentar seguir a sequência de temas proposto pelo professor Fernando. Sobre a pandemia, o que está claro, professor Fernando, é que o desempenho diferenciado dos países em lidar com a pandemia refletiu principalmente duas dimensões. Uma delas, capacidades públicas coletivas para, de modo organizado, enfrentar a disseminação, a contaminação. Quer dizer, todos os casos exitosos que o senhor citou, todos, sem exceção,
inclusive uma diferença importante entre a Alemanha e outros países da União Europeia, foi, primeiro, o drive de testar, mapear os contatos e promover o isolamento das pessoas infectadas. Isso definitivamente teve uma importância grande na contenção, principalmente na primeira fase e mesmo hoje. Enquanto que os casos, justamente em que isso não ocorreu, como a Suécia hoje se lamenta de ter feito isso e assim por diante. E uma segunda dimensão importante também foi o papel das lideranças nacionais. Tem um trabalho muito interessante feito na primeira metade do ano pelo Tiago Cavalcanti e outros 2 colegas do Brasil, mostrando claramente uma correlação entre votos no presidente Bolsonaro em municípios e o alto grau de mobilidade e de desrespeito, por exemplo, ao protocolo de contenção, de confinamento e assim por diante. Uma coisa similar acontece aqui nos Estados Unidos, onde eu estou. Eu vejo na família, no lado da família do meu filho que é casado aqui, diferentes posturas das pessoas e de acordo com a filiação ou não ao presidente Trump e a consequência em termos de contaminação. No ponto oposto, para não achar que isso foi só uma questão de países asiáticos, a Austrália e a Nova Zelândia deram o exemplo da liderança vindo de cima, influenciando a atitude das pessoas, o que se refletiu na contenção da disseminação. Há também diferenças quanto à capacidade de lidar com a outra curva, com a curva da recessão. Mansueto foi perspicaz e honesto a observar que o nosso programa de ajuda, ele, se não foi, digamos assim, o Brasil não esteve numa situação como alguns países africanos, que por completa ausência de qualquer registro de indivíduos e nos quais a informalidade chega a níveis que são o dobro da brasileira, 90% da força de trabalho na Nigéria, enquanto nós nos 45%. Quer dizer, o Brasil não esteve incapacitado de fazer programas de transferência e fez um programa volumoso em relação a outros países. O México foi a opção inversa, resolveu não fazer nada. Também não é por acaso que o PIB do México vai cair 9% e o nosso vai ficar a queda entre 4,5% e 5%. Mas o fato é que nós tivemos que fazer, na correria, a ampliação do cadastro geral, né? Tínhamos um ponto de partida, pelo menos, e ficamos ali no meio termo na eficácia. Poderia ter sido mais custo-eficaz, porque, evidentemente, acho que o tamanho do universo de receptores da renda emergencial foi além daquilo que seria o mínimo. Mas, enfim, capacidades coletivas e lideranças no achatamento da curva de infecções e capacidades coletivas no desenho, na implementação de políticas de achatamento da curva de recessão. Escuta, a coronavírus é uma catástrofe, e em situações de catástrofe, no Brasil e em qualquer parte do mundo, a chamada vem para o setor público, não poderia ser diferente. Quanto ao posterior, a gente sabe que uma das dúvidas sobre o ritmo de recuperação da economia brasileira em 2021 está justamente na evolução da pandemia, porque mesmo que não haja políticas de confinamento mandatório, obrigatório, a variável-chave aí é o confinamento voluntário, as pessoas evitando serviços intensivos em contato, e portanto, se a pandemia vai no mau caminho de novo, nessa outra onda, os serviços não vão voltar, e essa crise se diferencia de todas das outras, porque enquanto no ciclo normal, tradicional, é a indústria que sofre a oscilação para cima e para baixo, nesse caso, o choque do coronavírus está sobre, principalmente, serviços. Então, a recuperação do setor de serviços na economia brasileira, em 2021 e depois, vai depender, em grande medida, do que acontecer
com a onda de contaminação. Um ponto importante sobre isso, a pandemia, é que ela deverá deixar sequelas, deixará cicatrizes, como o scarring, como se diz internacionalmente. A permanência de pessoas em situação de desemprego por longo tempo, se sabe, leva a uma erosão de skills, de qualificações. Nós podemos ter ainda, não apenas no Brasil, em todos os outros países também, ondas de falência, o que significa destruição de capacidade organizacional de empresas que, em condições normais, seriam saudáveis, seriam sólidas. Então, haverá sequelas, no sentido de... Por isso, eu nunca comprei a ideia de recuperação em V, de retorno à trajetória que estava lá prévia à pandemia. Eu escrevi propondo uma ideia na verdade, o uso de uma raiz quadrada invertida como referência. A gente não volta para a trajetória anterior. Nem a China vai voltar. As projeções de crescimento da China, por exemplo, pelo Fundo Monetário, agora apontam que o crescimento e o PIB, depois da pandemia, não estará no mesmo ponto que estaria sem a pandemia, até porque vai sentir os efeitos do menor crescimento no resto do mundo. Então, há sequelas que terão que ser levadas em conta. Poderíamos ter tido, talvez, um desempenho melhor quanto à pandemia se as lideranças não fossem negacionistas, algumas delas, e se nós tivéssemos tido um esforço mais coordenado dos estados na resposta. Crise fiscal. Aí não vou precisar falar tanto, porque o Mansueto já deu o mapa. Que bom que o senhor mencionou isso aí, porque eu acho o seguinte, se alguém me perguntar qual é a variável, qual é o termômetro que vai, digamos assim, dizer qual será a trajetória para onde vai o Brasil, e eu escrevi um artigo para a America's Quarterly em julho, falando disso como uma encruzilhada brasileira, é o prêmio de risco sobre a dívida pública. Porque o prêmio de risco sobre a dívida pública vai afetar juros, vai afetar câmbio, afeta câmbio, né? E se afeta câmbio também, afeta de volta juros. E, de certa maneira, quando a gente olha o caminho à frente, e aí me permita só um senão, professor Fernando, é o seguinte, eu vejo necessidade de choque no que diz respeito à implementação de reformas que viabilizem o teto do gasto e que viabilizem também, é claro, o outro lado da medalha, que é o da produtividade. Não imagino ser necessário choque no que diz respeito ao orçamento básico. Eu tenho em mente aqui não apenas o relatório de riscos fiscais do Tesouro, que Mansueto mencionou, mas, por exemplo, o que está contido em relatórios do IFI, né? Mostrando claramente como se abre, digamos assim, uma constelação de trajetórias, dívida pública, PIB, para o Brasil nos anos próximos. Existe sim, a despeito do aumento abrupto de dívida PIB desse ano, existe sim a possibilidade de um cenário básico em que, respeitado o teto do gasto, nós tenhamos, digamos, o atingimento do pico da dívida pública PIB mais tarde do que aquilo que estava planejado, esperado no começo do ano, quando o Mansueto ainda estava no governo, e será mais longo, mas há um cenário básico, e principalmente o cenário otimista, contempla, se for obedecido o teto do gasto, aí se supõe uma taxa de crescimento potencial do Brasil em torno de 2,3%, com a taxa de juros um ano, Selic, o swap de 360 dias, estabilizando em 3% ao ano. Com esses parâmetros, o ajuste fiscal gradual é possível. Lembremos que o teto do gasto já ensejava um ajuste gradual de 0,5 pontos percentuais do PIB por ano, né? E o teto e um limite acima para a dívida pública PIB em determinado momento, nessa década que vem, é possível ainda atingir esse cume da dívida pública PIB
alguns anos mais tarde, mesmo com o que aconteceu esse ano, mesmo com o decréscimo de PIB e com o saldo negativo nominal brutal, levando a esse choque de 17% na proporção dívida-PIB. Ainda é viável esse ajuste. É claro que tudo depende justamente da variável prêmio de risco, porque a outra trajetória se perde confiança nisso, aí câmbio sobe, juros sobem e a gente entra numa trajetória de insolvência. Então, o ponto é que é possível ainda gradualismo da trajetória fiscal, desde que haja a reforma. Mas eu sempre gosto de me referir ao teto do gasto como uma espécie de camisa de força, né? Para obrigar o paciente a fazer a dieta, fazer as reformas que botassem para baixo, que contivessem o gasto mandatório. Eu também tenho usado a imagem médica há muito tempo, há uns 6, 7 anos, que é a do Brasil estar sofrendo de uma doença combinada, uma doença dupla, que é uma anemia de produtividade combinada com uma obesidade fiscal. Obesidade no sentido, me perdoem os obesos, mas no sentido mórbido, porque a gente teve, pelo menos de 92 a 2015, uma expansão do gasto público de 6% ao ano, em termos reais, que na época do ciclo de commodities pôde ser acompanhada de aumento da arrecadação tributária, por conta da incorporação de pessoas no mercado de trabalho e por conta das commodities, mas o rei ficou nu quando desaparece essa fonte. E esse gasto público de 6% ao ano, como bem mostrou o Mansueto, num dos últimos trabalhos dele no Tesouro, no final do governo Temer, é um Robin Hood de cabeça para baixo. Aliás, esse tema, o primeiro a eu ver trabalhos nessa direção foi do Marcos Lisboa, quando eu fazia parte daquele time brilhante em 2003 no governo, com Marcos, com Joaquim Levy, o Bernardo Api, o Rachid, e o Marcos trouxe para a gente um estudo mostrando como o efeito combinado de tributos e gastos públicos no Brasil, diferentemente dos países da OCDE, é um perfil que piorava ou mantinha tão ruim a consideração de renda quanto era. E o Mansueto visitou isso nos meus tempos de Banco Mundial, nos meus 15 anos de Banco Mundial e fundo, várias vezes via Nora Lustig mostrando esses resultados. Quer dizer, esse setor público obeso crescendo 6% ao ano em termos reais. Ninguém precisa ser matemático para perceber as implicações dessa expansão exponencial na média, sem melhorar no lado do perfil de renda, apesar de Bolsa Família, apesar da introdução de alguns programas sociais, o resultado combinado de arrecadação tributária e de transferência do governo é ruim, e também sem ajudar a enfrentar o problema da anemia da produtividade. As estimativas do Banco Mundial são mais ou menos que o Brasil precisa investir pelo menos 3% ao ano, no mínimo, do PIB em infraestrutura para manter a infraestrutura precária que nós temos. Pois bem, mesmo com essa expansão do orçamento público, o gasto em infraestrutura no Brasil, do qual o setor público sempre teve uma parcela grande, não chegou a 2,5%, 2,75% nos últimos 20 anos. Nós estamos comendo essa infraestrutura. Então, tem um problema profundamente errado na obesidade desse tamanho. E portanto, digamos assim, nós vamos ter que caminhar lidando com essas duas dimensões da doença, a anemia da produtividade, já falo sobre ela, o seu terceiro item, e a obesidade do setor público. O teto do gasto não foi acompanhado de reformas para lidar com o gasto obrigatório no ritmo suficiente para tornar factível o teto do gasto, uma vez eliminada a gordura dos 2 anos do governo Temer. Tivemos a reforma de Previdência, mas, como se sabia, a reforma da Previdência, os ganhos em termos de menor gasto vão ser graduais ao longo do tempo e sozinho não era suficiente. O Banco Mundial, no relatório O Ajuste Justo, como muita gente, como o Mansueto e como outros analistas no Brasil, já tinham sugerido 3
componentes do gasto público onde a tentativa de cortar, de conter, enquanto o gasto obrigatório, podia ser feita para tornar factível o teto do gasto com o mínimo de impacto sobre a parte de baixo da pirâmide da renda. Um deles, a Previdência, outro, o prêmio salarial que as funções do setor público têm, ou muitas delas, em relação às suas equivalentes no setor privado, que é o que estaria subjacente à reforma administrativa, que não saiu do papel, né? E outra, a revisão das isenções tributárias, que na época do relatório do Banco Mundial correspondiam a algo em torno de 4,5% do PIB brasileiro. Quer dizer, o mapa da mina é esse, nós sabemos. Agora, infelizmente, avançar nesse mapa não foi tão rápido quanto necessário para dirimir as dúvidas que a gente tem com relação à viabilidade do teto do gasto ou de preservação dele como um benchmark crível. Preocupa muito, depois do meu artigo da Marcus Quarterly em julho, a partir de agosto, a mera suspeita de que as âncoras fiscais pudessem ser abandonadas a partir do ano que vem é o que explica, creio eu estou com aqueles que acham, o empinamento da curva de juros, da curva temporal de juros. O juro básico cai a níveis negativos, em termos reais, mas empina 0,85 pontos percentuais entre março e agora 1º de dezembro, sinalizando essa percepção de prêmio de risco maior. Esse é um sinal. Como bem disse Mansueto, o governo federal, o Tesouro, pôde, digamos, não ter que validar essa curva de juros empinada, recorrendo a um endividamento de curto prazo, usando lá a conta do Tesouro, a emissão de curto prazo, mas vai chegar um momento em que nós teremos que ter visto, então, essa redução do prêmio de risco nos prazos mais longos, para que a gente possa evitar a trajetória explosiva que mencionei como uma das possíveis. Tá certo? Uma dimensão importante disso está no capital externo. Nós vamos precisar de investimentos privados em infraestrutura. Não é que investimentos públicos mínimos complementares não continuarão necessários. Óbvio que não. Mas, digamos assim, a referência tem que ser uma proporção maior, uma presença maior de investimentos privados nessa infraestrutura, até porque o espaço fiscal vai continuar muito restrito. E a gente assistiu uma espécie de metamorfose nos fluxos de ingresso de capital no Brasil desde 2015. 2015 perdemos o grau de investimento e também, por boas razões, a nossa atratividade pelo prêmio de juros caiu ao longo do tempo. E não é por outra razão que a gente assiste, de 2015 para cá, o saldo de ingresso de capital, de equity, de ações e de renda fixa está negativo. Mesmo com esse saltinho que tivemos aí de outubro para cá, e aí muita gente já começou a ficar animada achando que o problema estava resolvido, esse fluxo que teve agora de outubro para cá, ele é muito passivo, antes de tudo, é resultado de fatores da origem, com o pessoal jogando, colocando mais dinheiro nos fundos passivos, né? Mas o pessoal, os investidores ativos, aquele que olha os fundamentos, etc. e tal, esse não veio ainda. Esse está subjúdice em relação a para onde vai a trajetória fiscal. E nós vamos precisar desse suporte também de financiamento externo. Muita gente fala de reserva. De fato, a reserva nos dá um conforto. Mas não esqueçamos, como bem já apresentou o professor Pastore em vários trabalhos, as nossas reservas elevadas não decorrem de superávites em conta corrente acumulados ao longo do tempo. Eles refletem principalmente 2 grandes surtos de ingresso de capital antes e depois da crise financeira global. Então, não podemos brincar com essa questão da percepção de risco. Produtividade, estou caminhando para o fim. A anemia de produtividade, professor Fernando, ela reflete, isso foi muito bem, um ponto óbvio, a qualidade de educação no Brasil.
Mas também ela reflete esses investimentos em infraestrutura. Uma das primeiras coisas que, por exemplo, quando eu cheguei no Banco Mundial, em 2004, foi um estudo feito, pilotado pelo Paulo Correia, economista brasileiro do Banco Mundial, sobre a competitividade e a produtividade da soja brasileira. E aquilo chamava atenção porque, naquela época, 2004, 2005, o Brasil já estava ali disputando com os Estados Unidos. E o interessante é que o trabalho do Paulo e outros colegas do banco evidenciou que aquilo estava acontecendo, na época, 2004, apesar do Brasil perder 30% da produção de soja pela falta de condições logísticas e de armazenamento. Quer dizer, isso é um óbvio. Se você tem infraestrutura no lugar, você tem um desperdício brutal fora da fábrica, fora da fazenda, que é diminuído. E a mesma lógica se aplica a todos os componentes do ambiente de negócio brasileiro, onde o Brasil é péssimo, é dos piores do mundo. Na área tributária, só tem 2 países onde o cumprimento da função tributária custa mais recursos e homens-hora do que o Brasil. Só 2, em 190, só para ter uma ideia. Então, o ambiente de negócios tira um pedágio da produtividade brasileira. Portanto, acho que essa é a agenda óbvia que nós temos que lidar com ela. De vez em quando eu vejo, e para completar essa minha fala inicial, de vez em quando a gente vê no Brasil o renascimento da ideia de atalhos. Que nós vimos o que é que deu o atalho na época da nova matriz econômica, quando disse, vamos fazer o seguinte, a gente, por fora, cria condições para levantar um investimento público e privado, e aí, com esse investimento público ou privado, o PIB cresce, e aí a gente paga fácil lá na frente. O resultado foi que nós tivemos expansão da dívida pública, debaixo da linha, criação de dívida e transferência para o BNDES, em que o setor privado aproveitou principalmente para trocar dívida, para usar o dinheiro subsidiado do BNDES, ao invés de digamos, fazer novos investimentos. Isso é natural, porque o que importa do cálculo capitalista do investidor é o risco-retorno, e se as condições de risco-retorno não são propícias, não adianta você dar o dinheiro porque o investimento não aparece. E nós acabamos herdando uma situação de dívida pública mais alta sem a contrapartida de mais investimentos privados. Então, aventuras nesse sentido, elas não são melhores do que fazer garantia de que a variável-chave que eu chamei, que é o prêmio de risco da dívida pública, se mantenha baixo. Se ele sobe, aí nós, na encruzilhada a que me referi, nós vamos seguir uma trajetória desastrosa. Bom, Otaviano, muito obrigado. Novamente, em economia, a gente tem a expectativa e depois tem a realidade. Todos os dois foram acima da expectativa nas suas apresentações, o que já era antecipado, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe para todos nós aqui, é a questão de você usar o investimento público para aumentar o crescimento da economia, e com o crescimento da economia, o PIB crescendo mais, você teria um ganho de arrecadação, então o aumento de investimento público solucionaria 2 problemas, um problema de crescimento e um problema fiscal. É a pergunta do André Nassif. Vamos lá, eu vou dar minha opinião, quero escutar do Otaviano, mas eu sou muito cético dessa estratégia. Eu acho que se a gente tivesse espaço fiscal, se o Brasil fosse um país emergente, com nível de dívida semelhante aos demais, aos nossos pares, eu seria a favor dessa opção. Assim, vamos aumentar a dívida, vamos investir, vamos aumentar o investimento público. Não é o nosso caso. Eu tenho muito medo de um aumento forte de investimento público, agravando o déficit fiscal. A gente tem um problema de financiamento. Isso agrave a questão fiscal, aumente os juros, e aí seja um tiro que sai pela culatra. E no Brasil a gente tem um problema maior, que é o seguinte: se a gente fosse fazer hoje um levantamento, quais são os bons projetos de investimento mapeados
para o governo aumentar, enfim, o investimento público, essa lista de projetos não existe. Hoje, os únicos ministérios que têm pronto o que eles querem fazer para investir são as Forças Armadas. Então, se você der mais dinheiro para investimento, você tem 3, 4 ministérios que sabem onde quer investir. A grande maioria não sabe. E a gente tem um retrospecto, acho que o Otaviano bateu nisso aqui na apresentação dele. Se a gente olhar o que a gente fez nos últimos 15, 20 anos de investimento público, a gente errou. A gente usou investimento público, uma mistura de investimento público com política industrial tradicional. Por exemplo, tentar fazer com que grandes construtores se tornassem fabricantes de navio. Nenhum sobreviveu. Olha o estaleiro Atlântico Sul, lá em Pernambuco, que a gente quis que que 2 grandes construtoras se unissem e fossem fazer navio. Não deu certo. A gente deu vários incentivos também via gasto público para determinados projetos que não deram certo. O que eu estou falando é o seguinte, assim, se a gente tivesse um pool de obras públicas muito bem mapeada, taxa interna de retorno muito bem definido, tudo isso, se a gente tivesse o espaço fiscal para aumentar o investimento público, eu seria a favor, mas eu acho que a gente não tem nenhuma coisa nem outra. Nem tem pronto esse pool de projetos para ter um aumento de investimento público imediato, para ajudar a saída da crise em 2, 3 anos. E terceiro, a gente não tem espaço fiscal para isso. Isso teria que aumentar muito mais o endividamento num país que pode ter, a curto prazo, problema de financiamento. A gente teve um momento nesse ano que a gente teve problema de financiamento, em setembro, o prêmio sob Selic. Tem um título do Tesouro, que é LFT, que rende Selic. Esse título, em geral, não tem prêmio, ele rende Selic. Mas nesse ano, em setembro, com o juros estava muito baixo, o lançamento de novos títulos, o mercado ficou um pouquinho nervoso e exigiu prêmio sobre LFT. Isso não é normal. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 2002. Quando o governo começou a pagar um prêmio em cima de LFT, os fundos de investimento que carregam LFT tiveram perda. O preço do título que eles carregam caiu, porque normalmente não tem prêmio em LFT, e teve agora, e você teve em setembro o que a gente chama de cota negativa em fundo de investimento. As pessoas começaram a sacar dinheiro de fundo de investimento para colocar em conta corrente. E todo mundo ficou muito nervoso quando isso aconteceu em setembro. Depois parou porque o prêmio deixou de subir, então não teve mais cota negativa. Mas novamente, a gente não tem muito espaço para tentar algo do tipo aumentar fortemente o investimento público. Quando eu falo fortemente, estou falando de 1, 2 pontos do PIB para cima, para tentar uma recuperação da economia por essa via. Eu sei que tem vários economistas que defendem essa estratégia, eu respeito a opinião de todos eles, mas eu não concordo, eu acho que o risco é muito grande. Eu acho... Agora, tem outro ponto que é importante, muito do que a gente falava que era investimento público não é mais, vamos reconhecer isso também. Há 20 anos atrás, investimento em qualquer aeroporto do Brasil era investimento público. Hoje, investimento em aeroporto é investimento privado. Então, muita coisa que a gente colocava na nossa cabeça como público não é investimento privado. Eu acho que a gente tem um grande ganho possível, como o Otaviano falou, se a gente melhorar marco regulatório. Olha o caso do saneamento, que o investimento vem. Então, assim, por que o Brasil não investiu tanto em saneamento quanto deveria nos últimos 10 anos? Porque a gente tinha um marco regulatório muito ruim e era fechado, e os contratos de concessão não era concessão, era contrato-programa, feito sem ser por leilão competitivo. A gente aprovou recentemente uma lei de saneamento. O investimento está vindo. A gente já teve o caso recente de uma companhia, eu acho que, se não me engano, na Alagoas, que já teve aí uma concessão. Então, eu acho o seguinte, a gente melhorando o marco regulatório, a gente vai resolver parte do problema do investimento. E acho que isso é o que a gente pode fazer mais rápido e mais viável no curto prazo. Mas, sinceramente, eu acho um risco muito grande quebrar teto de gasto, aumentar mais ainda a dívida, aumentar mais ainda o déficit fiscal, para aumentar o investimento público no curto prazo. A gente está falando de 1, 2 anos, com uma estratégia de saída da crise econômica, seja do ponto de vista de crescimento e de resolver o problema fiscal. Eu acho que isso não resolve, eu acho que isso agrava. Deixa eu aproveitar também, Grande Mansur, para o Nassif, André Nassif, a gente tem que lembrar o seguinte: multiplicador fiscal não é fixo. A capacidade do gasto público ter o efeito expansivo esperado com um programa desse tipo, por exemplo, ele depende, por um lado, da posição cíclica em que está o país,
E ele depende também, evidentemente, do efeito disso sobre o prêmio de risco, sobre a taxa de juros. Por isso que a recomendação de política macroeconômica do Fundo Monetário para a Alemanha, dentro da zona do euro, ou para os Estados Unidos, não é transportável para cá, para ir para o Brasil. Estados Unidos, zona do euro, pode se dar o luxo de emitir dívida pública na margem, sem grandes impactos sobre juros, porque o resto do mundo está querendo mais do papel de dívida pública deles e aceitam pagando o prêmio de risco barato. Não é o caso brasileiro. Então, não dá para imaginar que a mesma receita proposta para esses países possa ser transplantada para o Brasil. Nós temos a variável e que fica nos alertando o tempo inteiro, como bem lembrou o Mansueto agora no evento recente com a NFT, que é esse prêmio de risco. Esse prêmio de risco, esse potencial de elevação, como vimos de agosto para cá, digamos assim, é a principal ameaça, a espada de Damocles na cabeça da economia brasileira. Então, isso tem que se levar em conta em qualquer proposta desse tipo de fazer coisas por fora. Um outro ponto que apareceu por vários, e me perdoem por não citar todos, porque são vários, tem o Marcos Vinícius, Barreto, Magalhães, tem outros, é sobre a abertura comercial. Isso, bem lembrado. Escuta, quando eu falei ambiente de negócios do Brasil, eu tenho em mente, assim, por exemplo, o que faz o relatório Doing Business do banco, está suspenso por problemas de governança na coleta de informações, mas a ideia básica continua, espero que volte logo, é dividir a vida de uma empresa em 10 etapas, começando por abrir uma empresa, até fechar uma empresa, falência, a resolução de problemas contratuais no meio, contratar alguém, demitir alguém, tomar um empréstimo, enfim, tudo aquilo que é a vida de uma empresa. E eles cotejam 190 países atualmente, como é que é isso em cada um desses países. Pois bem, um desses capítulos é fazer negócios no exterior, exportar e importar. Não estou falando de tarifas, estou falando da atividade, do custo operacional, do custo de transação. E o nosso é elevado. Além disso, o Brasil tem algumas características, uma delas que chamou muito a minha atenção, na época, quando eu era VP de Prem, eu era VP no banco, foi um estudo feito mostrando que as curvas de distribuição das firmas brasileiras, de acordo com a produtividade, no Brasil, a taxa de sobrevivência de empresas menos eficientes é maior do que em todos os outros mercados emergentes comparáveis. O Brasil é uma economia comercialmente, entre as emergentes, é a mais fechada do mundo. E isso tem um custo em termos de qualidade de processos, qualidade de produtos. De vez em quando eu vejo os amigos e colegas batendo no peito, o Brasil tem cadeias produtivas densas. Legal, tem quase de toda a indústria automobilística. Isso é bom? Olha, o problema é que o que a cadeia produtiva brasileira, mais densa do que nos emergentes comparáveis, faz é que tem um produto que é pior e que custa mais caro. E se nós fizermos um programa de abertura comercial, isso vai significar, provavelmente, um encolhimento de alguma dessas cadeias, porém com um resultado final que é muito melhor do que o que temos hoje, que pode ser compensado, evidentemente, e pode compensar a perda por outros setores. Eu diria que a abertura comercial, independentemente do clima no exterior estar mais ou menos favorável a acordos negociados, é uma pena que nós, digamos assim, não aproveitamos outros momentos mais favoráveis no passado para fazer isso. O problema é o seguinte, é que o ônus de ser fechado cai sobre os nossos braços mesmo, cai sobre nós, independentemente de estarmos num mundo mais ou menos favorável a acordos comerciais. Acho, então, portanto, que a abertura comercial
deveria ser um componente do conjunto de reformas estruturais para aumentar a produtividade. Evidentemente que vamos ter deixa eu que fazer o fazer. nosso dever de casa na Amazônia para evitar isso ser usado contra. Deixa eu fazer aqui uma colocação. Eu vou pegar o dado do Mansueto. O Mansueto diz que a arrecadação tributária no Brasil é 33%. Então, o tamanho do Estado brasileiro, para você medir o tamanho do Estado, você tem que somar os gastos com a conta de juros real. Esse tamanho do Estado brasileiro, eu vou chutar o número, vai dar alguma coisa talvez próximo de 40%, sei lá, 38% do PIB é o tamanho do Estado brasileiro. Esse tamanho do Estado brasileiro é financiado apenas com 36% da arrecadação tributária. Então, alguma coisa está errada com o nosso país, porque se o governo tem esse tamanho e se financia, parte da poupança privada é usada pelo setor público. Isso, obviamente, tem impacto no crescimento econômico. Quer dizer, essa poupança privada vai financiar o déficit público, vai financiar muitas vezes o gasto corrente, porque os investimentos em infraestrutura civil de variável de ajuste diminuiu. Então, na verdade, se a gente olhar esses números históricos, a gente não iria ter outra saída que senão aumentar a carga tributária e reduzir as isenções tributárias. Quer dizer, o ajuste fiscal brasileiro para o crescimento econômico e para acabar com essa crise, esse potencial que o Otaviano estava falando, que você, Mansueto, também falou, quer dizer, o sintoma da crise fiscal, do jogo de Ponzi, é até a LFT chegou ao prêmio igual quando foi o Lula. Quando o Lula ameaçou, a LFT, que nunca tinha dado prêmio, ela sofreu. Então, nós estamos vendo agora os sintomas da crise fiscal, que isso pode pipocar e a gente ir para o brejo. Então, era mais fácil chegar para a elite brasileira e dizer: olha, nós vamos aumentar a carga tributária sim. Nós vamos aumentar 2% do PIB, vocês de imposto de renda, vocês que são PJ, vocês que não pagam tanto vão começar a pagar, e vocês que têm muita isenção também vão contribuir. E nós vamos fazer a carga tributária ser igual ao tamanho permanente do Estado e liberar a poupança privada para ela ir para investimentos privados. Ou seja, eu vou matar dois coelhos numa cajadada só. Ou seja, eu vou tirar impostos e vou tirar do circuito a poupança privada financiando o setor público. Mas ainda, eu seria um pouco criativo, eu já escrevi sobre isso, acho que vocês não leram. Aqui no Brasil, você usou a privatização para financiar o consumo do governo, os déficits do governo. Todo ano, entra sim, entra não. Eu sempre chamei jocosamente essa estratégia do plano Jorginho Guinle. Jorginho Guinle foi um grande playboy brasileiro que comeu o capital todinho da família para financiar o consumo. E a gente poderia pegar a privatização toda, fazer um capital swap. Quer dizer, todo o dinheiro da privatização vai ser usado para financiar investimentos em infraestrutura, diferente do que foi feito no governo Dilma. Quer dizer, você financiar a infraestrutura não tem erro, você não vai botar em investimento errado. Outro dia eu fui lá para Porto de Galinha, vi aqueles investimentos fantásticos ali em Suape, na Petrobras, e você diz, meu Deus, jogou esse dinheiro fora. Agora, se você jogar para construir essa infraestrutura para não ter esse desperdício da soja, eu acho que isso é rápido. Quer dizer, você pegar investimento em infraestrutura, quer dizer, transportes coletivos, metrô, essa coisa toda, estradas, etc., você fazer um programa desse, você tem gente boa no governo que pode fazer isso. Não é uma questão de levar 2, 3 anos, se você quiser fazer um programa, né? Então, eu acho que também tem outro lado, que quando você faz um programa como o Macri, eu entendo ele não querer fazer, de aumentar a carga tributária, ou não querer aumentar impostos em geral de consumo, que você pega a classe pobre. Agora, se você fizer um investimento em infraestrutura, com um pouco dessa carga tributária, você vai gerar empregos na construção civil, emprego do pessoal que é pobre, que vai, obviamente, se beneficiar do ajuste. Então, eu acho que, às vezes, vocês estão corretos, toda essa análise que vocês fazem, eu acho que é correta.
mas eu acho que está faltando dizer o seguinte: olha, nós temos que aumentar a carga tributária e reduzir as isenções. E o Isso. custo político disso é muito grande. Vocês que estavam no governo, que estiveram no governo, que sabem do governo, é o seguinte: as elites brasileiras não querem abdicar de nada. Então, nós vamos chegar à argentinização. As elites argentinas vivem fora da Argentina, né? E a Argentina vai para trás. Nós estamos chegando nesse negócio. Quer dizer, se não formos criativos e resolver esse problema, que é um problema seríssimo. De repente, o seu ajuste fiscal do governo Temer funcionava, né? Mas, de repente, uma entrevista nos subterrâneos do Palácio, a coisa pifou. Qualquer coisa política se transforma aqui no Brasil em um perigo de que o risco vai explodir, da noite para o dia. Alguma crise, etc. Então, eu acho que tem que ser um pouco criativo de encontrar meios de resolver essas crises simultâneas, né? A crise fiscal, a crise da infraestrutura, né? Não fazer como o PT fez, que foi escolher os vencedores e escolheu mal, né? Então, eu gostaria de ver a reação de vocês dois a essas ideias. Em vez de ir para a pirotecnia, vamos usar a nossa teoria econômica convencional de uma maneira mais criativa. Vamos lá. Em relação à carga tributária, quer dizer, isso é um bom debate. Quer dizer, a gente tem, teoricamente, um low-hanging fruit, mas que é difícil, é o que a gente chama do gasto tributário, esses regimes especiais de tributação. Agora, eu acho que a gente tem que, de fato, debater isso hoje. Eu acho que isso não se aprova rápido, para, eventualmente, as pessoas entenderem. Por exemplo, vou dar exemplos no Brasil que são fáceis das pessoas entenderem. Quando você completa 65 anos de idade, a sua faixa de isenção de imposto de renda automaticamente dobra. Por quê? Porque uma pessoa que completa 65 anos de idade, a faixa de isenção de imposto de renda dobra. Tem uma lei que foi aprovada e isso acontece com todo mundo. Só que tem pessoas de 65 anos de idade que têm problema financeiro e outras não. Eu sei que a intenção do legislador era dar mais recursos para comprar remédio. Alguns precisam, outros não. Outra, o nosso velho problema da tributação do lucro presumido, de não pagar imposto sobre dividendo em o que a gente chama pessoa jurídica personalíssima. O que é isso? É uma empresa que só é uma pessoa. Imagina que você cria uma empresa que só é você, e você presta serviço, muitas vezes, para um único contratante. A sua carga tributária vai ser menos de 15% da sua renda. Enquanto se você tivesse o contrato de trabalho assinado por CLT, sua carga tributária seria 27 mil. Você estaria na alíquota máxima se você ganha, sei lá, 20, 30, 40 mil reais. Porque duas pessoas na mesma profissão, muitas vezes com a renda semelhante, um tem a carga tributária metade da outra pelo tipo de contrato de trabalho. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente não é fácil mudar. Esse caso que eu falei, do lucro presumido, empresa jurídica personalíssima do governo Lula, ele tentou mudar duas vezes. Em 2004, início de 2004, no auge da popularidade do presidente Lula, o Palocci fez a medida provisória e em 2004 teve que voltar atrás. Não sei se o Otaviano se lembra disso. No início de 2004 teve uma passeata aqui em Brasília contra essa medida e teve que voltar atrás. Em 2008 se tentou novamente, não conseguiu. Então, quando se fala em tributar dividendo, o problema no Brasil não são as empresas no regime de lucro real, porque nessas a tributação é grande. Para a gente tributar dividendos, a gente vai ter que reduzir o imposto sobre pessoa jurídica das empresas em lucro real, para poder pegar de lucro presumido. Mas esse é o tipo de debate que a gente tem que colocar. Isenção de produtos, de redução de imposto sobre produtos da cesta básica. Quando eu compro um produto da cesta básica, eu tenho direito àquela redução de imposto. Eu não precisaria ter direito a essa redução de imposto quando eu compro um produto da cesta básica. Seria muito melhor que o dinheiro fosse para o cidadão de baixa renda e a tributação do produto da cesta básica fosse normal. Esse tipo de coisa a gente vai ter que explicar com muita calma. Eu poder abater, eu tenho um plano de saúde privado. O Brasil tem um sistema único de saúde, que é integral, cobre qualquer procedimento, é gratuito e é universal. Todo mundo tem direito, independente da renda, cobre todo tipo de procedimento, é gratuito. Sistema único de saúde. Mesmo assim, o que eu gasto com saúde privada, eu posso pegar o plano mais caro de saúde privada e todo o meu gasto com saúde privada eu posso abater 100% da minha renda tributável. Eu acho isso meio esquisito num país que tem sistema público único universal de saúde. Esse tipo de coisa a gente vai ter que explicar para eventualmente conseguir mudar.
O que a gente chama de gasto tributário, que são todos os regimes especiais, hoje é mais ou menos 4,5% do PIB, em 2002 era 2% do PIB. Eu acho muito difícil voltar a ser 2% do PIB. Teve uma versão ontem que vazou de uma proposta do governo que fala que vai voltar a ser 2% do PIB em 5 anos. Eu acho bem ousado, bem difícil, porque, novamente, todos esses benefícios, alguém se beneficia. Quando você coloca para debate, você tem uma reação muito grande. Mas a gente precisa debater isso. Eu acho que, de repente, parte da arrecadação que a gente precisa vai vir daí. E, se não for suficiente, a gente vai ter que ter uma discussão séria, novamente, de carga tributária. Tudo isso, eu estou pressupondo que a gente vai cumprir teto de gasto. E, como eu falei, quer dizer, só cumprir teto de gasto, hoje, deixou de ser suficiente. A gente vai ter que recuperar parte da arrecadação que perdeu. Mas esse é um debate muito bom, mas assim, a gente tem que debater essas coisas sem preconceito. A gente tem que, pelo menos, que debater, porque se a gente não conseguir modificar ou voltar para o que era o gasto tributário em 2002, o que a gente recuperar já será um grande ganho. Mas essas anomalias no Brasil, fundo exclusivo, se você tem 5 milhões de reais, você vai no banco, você abre um fundo exclusivo para você e o seu pagamento de imposto é diferido. Logo, a sua rentabilidade é maior. Isso beneficia as pessoas mais ricas que têm 4, 5 milhões de reais para abrir um fundo exclusivo. Esse tipo de coisa tem que mudar. A gente tentou, nesse caso do fundo exclusivo, no governo Temer, a gente não conseguiu, perdeu o debate. Isso tem que voltar. Então, tudo isso tem que ser colocado, tem que ser debatido, porque eu não acredito que isso será aprovado de uma forma muito rápida. A gente viu que era a reforma da Previdência, era quase unanimidade entre os economistas que o país precisava fazer a reforma da Previdência, não fazia o mínimo sentido um país que até o ano passado as pessoas se aposentavam em média aos 54 anos de idade, e a gente levou um bom tempo para aprovar a reforma da Previdência. A questão do gasto tributário é a mesma coisa, a gente vai ter que ter uma discussão muito profunda para avançar nisso, e se falhar, corre o risco da gente ter que aumentar imposto que já existe, carga tributária. E é ruim porque a gente sabe que, dado que o país já tributa muito, o efeito adverso disso no crescimento, a depender da forma que se tributa, pode ser bastante negativo. O que a gente sabe da literatura, me corrija se eu estiver errado, é que quando você olha que é o seguinte, que ao longo dos anos, quando os países ficam mais ricos, eles têm mais espaço para tributar. Eles podem aumentar a carga tributária sem muito efeito distorsivo. Então, a literatura não mostra que país com carga tributária menor cresce mais. Na verdade, os países, quando ficam mais ricos, eles têm espaço para aumentar a carga tributária. Só que, no nosso caso, é diferente. Como a gente já discutiu aqui, a carga tributária é muito alta, a gente não vai conseguir tributar só via mercado de trabalho, só via imposto progressivo, a receita que o país precisa para fazer frente a esses gastos. Então, um país que gasta tanto como o Brasil, e dado a dinâmica do nosso mercado de trabalho, mesmo que a gente melhore a progressividade, o nosso sistema tributário como um todo ainda será regressivo, uma parte grande dele vai vir de imposto sobre consumo. E, dito isso, assim, a gente vai ter que tentar rever esses regimes especiais antes de partir para algo do lado de simples aumento de carga tributária. Mas tudo isso vai precisar de muito debate e para as pessoas entenderem as anomalias que existem, para poder você ter algum mínimo consenso para favorecer essas mudanças. Você não está, talvez, exagerando essa coisa do debate, Mansueto? Não é verdade? Eu acho que nós, economistas, às vezes erramos, porque nós teríamos que convencer os políticos, aqueles que têm lideranças efetivas e que são capazes de mudar as coisas. Você repara que o Temer, apesar de ser uma aprovação muito baixa, mas ele era um grande negociador político. Tá certo? Não, Ele era capaz ele perdeu essa capacidade de negociação no subterrâneo. Mas até então ele era um grande negociador e ele foi capaz de ir entregando as coisas que ele estava fazendo. Então, na verdade, você precisa convencer o político, o presidente da República, né? Se o presidente não tem agenda nenhuma de nada, é muito difícil você fazer as coisas, né? Quer dizer, ou então quando você tem uma agenda negativa, as pessoas que estão nos ouvindo podem interpretar a quem eu estou me referindo, apesar de não estou referindo pelo nome. Mas eu acho que políticos que são políticos capazes, você mencionou o Lula, né? Eu acho que no Brasil você tem, obviamente, o Temer, que era um político,
Fernando Henrique Cardoso, né, que perdeu na votação, mas eu acho que a gente precisa convencer esses líderes políticos para que eles façam esse trabalho, porque esse trabalho de conseguir o compromisso da sociedade não é nosso economista, é deles. Não, E não, eu vejo concordo. muitas vezes os economistas querendo substituir essa função, porque a função do político é nós, economistas, dizermos a ele o que é que tem que fazer e ele ser capaz de transformar isso. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, a nossa crise não é uma crise fiscal, não é uma crise de pandemia, nós estamos numa crise de ética, de costumes, crítica social, as pessoas para discutir a crise, a falta de tolerância em todo mundo, né? A falta, às vezes, até de compostura, de educação. E quando a gente começa a olhar a história das sociedades que estão diante desses problemas, esse caldo é o caldo de uma crise profunda, em que nós estamos vivenciando na nossa sociedade. Quer dizer, nos últimos 6 anos nós estamos nessa crise profunda e dificilmente vemos assim a luz do túnel. Você se É, referiu ao ponto de, olha, eu estou financiando no curtíssimo prazo. Isso é um perigo, como era o perigo quando o Tesouro se financiava em dólares. Se o dólar explode, a crise cambial vira fiscal. Aqui agora, se tem qualquer coisa e você está com você, o seu número é 60%, 2/3 da dívida de curto prazo, na essa, Siciliana. na verdade, é 66%, o número exato, que são, Acontece alguma coisa aí de crise, imediatamente do lado fiscal, do lado dos juros, a coisa vai embora. explode. Explode. O Márcio Garcia, para o nosso querido professor Márcio Garcia, fez um comentário justamente realçando isso, realçando o encurtamento da dívida e o 40% do PIB, diz ele, a dívida pública de curto prazo, em um ano menos, e a acumulação logo no ano que vem. Quer dizer, Márcio, por isso que a gente está dizendo que como ele bem observa, isso é uma condição típica para um país ser vítima de sudden stop, de parada súbita em alguns momentos. Claro, toda vez que você fica dependendo, um país fica dependendo, qualquer que seja a dimensão, quer seja no lado do balanço de pagamentos, quer seja das contas públicas, de rolagem de dívida volumosa no curto prazo, você fica sujeito a humores. Por isso, essa é uma das razões pelas quais esse manejo do prêmio de risco fiscal é que vai ser, digamos, a variável-chave para definir para onde a gente vai, de um lado ou do outro. E professor Fernando, a coisa das privatizações, que o senhor colocou muito bem, como um possível ajuste de estoques, né, de balanço. Houve muita esperança quando o ministro Paulo Guedes incluiu esse item no discurso de posse dele, né? O problema é que a gente já está no final do segundo ano e nada disso aconteceu. A natureza desse governo não é necessariamente o ímpeto aquele que vem do que diz o ministro da Economia. E isso, aliás, foi um dos fatores, a gente sabe disso, para a subida do prêmio de meados do ano para cá, quando começou a haver uma desconfiança de que esse descompasso entre a prática, não a prática do Ministério lá do Mansueto da Economia, mas a prática do governo e o discurso do ministro Paulo Guedes era bem maior, podendo até colocar em risco. Então, essa saída da privatização e portanto, fazer um ajuste pelo lado do balanço, não é pelo fluxo, seria uma variável importante. Mas, infelizmente, até aqui, metade desse governo já passou e nada disso caminhou. Adicionando ao ponto do Mansueto sobre a Previdência, não apenas o nosso sistema anterior, muito generoso, mais generoso do que qualquer outro comparável no mundo, a ponto de, eu me lembro muito bem, de que o Brasil tinha como proporção do PIB o gasto público com pensões igual ao dos escandinavos e do Japão, com um pequeno detalhe. A parcela da população brasileira acima de 65 anos de idade era a metade desses países, para mostrar como é tão generoso, não é? Era tão generoso. E
a velocidade de envelhecimento do Brasil é também um fenômeno, para o bem ou para o mal, particularmente para o mal, acontecendo numa velocidade tremenda. O Brasil envelheceu em 25 anos, o que a França levou 125. Então, a, o desaparecimento do dividendo demográfico também está sendo rápido. Acho que esse é um aspecto que não pode ser perdido de vista também, como diferenciador do Brasil. Tem mais uma pergunta aqui sobre riscos de inflação. Eu só vou dizer uma frase, feita pelo Luiz Oliveira. Eu estou entre aqueles que acham que nós vamos ter uma corcova na primeira metade do ano que vem. É para valer o efeito de choque sobre preço de alimentos, sobre aquela parcela da cesta de consumo que é efetivamente consumida e que subiu mais do que a média. Isso foi câmbio, foi escassez de produtos, etc. e tal. Mas eu vejo isso, estou com aqueles que veem uma corcova assustadora. A taxa de inflação deve chegar perto dos 6% anualizada por meados do ano, mas isso tende a infletir na segunda metade do ano que vem. Então, portanto, não creio que necessariamente, mesmo que o Banco Central queira eventualmente normalizar a Selic, ou seja, tirá-la do patamar real negativo que está hoje, isso não deverá acontecer antes da segunda metade do ano que vem e nem necessariamente vai precisar ser substancial. Eu não estou entre aqueles que acham que essa corcova significa que a inflação já deveria estar fazendo o Banco Central elevar juros. Não sei qual foi o resultado da reunião do Copom hoje, mas eu acho que não é por aí o nosso grande problema. Cuidemos do prêmio de risco fiscal, esse sim. Eu concordo, quer dizer, eu acho que aí tem uma coisa bem interessante, que você teve um aumento muito pontual de inflação nesse final de ano, ligado a fatores como câmbio, preço de commodities e reajuste de tarifa de energia. Tanto é que quando a ANEEL deu a luz verde, enfim, para reajuste de tarifa de energia, na verdade, ao contrário, é luz amarela, a expectativa de inflação no ano que vem caiu. Então, a gente possivelmente vai ter um aumento de inflação em 12 meses. Isso tem uma implicação muito, vamos lá, tem uma implicação muito importante para o teto de gasto. Qual é? Antigamente, ano passado, se pensava que o ano mais difícil de cumprir o teto de gasto seria o último ano desse governo. Na verdade, isso mudou. O ano mais desafiador para cumprir o teto de gasto é 2021. Por quê? Porque o teto de gasto é corrigido pela inflação acumulada até junho. A inflação acumulada até junho de 2021 vai estar por volta de 6%. O crescimento do teto de gasto no próximo ano, 2021, é 30 bi. Se a inflação for 6%, o crescimento do teto de gasto em 2022 vai ser 90 bi. O que significa o seguinte, que no último ano de governo, o governo vai ter espaço para aumentar o investimento público e cumprir o teto de gasto. Porque você vai ter um descolamento. A inflação de 12 meses, que vai corrigir o teto até junho do próximo ano, vai estar por volta de 6 e depois ela cai. Então, o governo vai ganhar um bom espaço fiscal para aumentar o investimento público em 2022. Ou seja, o ano mais desafiador para cumprir o teto de gasto passou a ser 2021, porque em 2021 esse efeito foi o contrário. O teto de gasto foi corrigido com a inflação de 2,1%, que era a inflação acumulada de 12 meses até junho, mas a gente vai fechar o ano com a inflação em torno de 4,3%, porque essa subida no final do ano puxou toda a inflação para cima. Mas eu acho que esse é um movimento muito pontual. A gente tem um mercado de trabalho com uma taxa de desemprego extremamente elevada, e do ponto de vista, o que pode dar algum problema, mesmo tendo uma ociosidade tão grande na economia, é se a gente começar a mandar os sinais negativos, que não vai olhar para o fiscal, que vai gastar à vontade, etc. Aí o câmbio poderia desvalorizar, a gente poderia ter um efeito inflacionário pesado, uma taxa de desemprego tão alta, mas eu acho que, por enquanto, não é o caso. Então, esse movimento agora do aumento da inflação, acho que é muito pontual. É claro que a gente não pode brincar, porque, dada a fragilidade fiscal, a gente poderia tornar isso, de fato, uma preocupação mais à frente, mas, por enquanto, me parece ser um movimento muito pontual. Será que tem alguma outra pergunta por aí ou não? Acho que não. Acho que nós... Eu acho que eu vou fazer um ponto aqui, eu acho que o professor Fernando Holanda colocou, que é muito bom, que é o seguinte, quando a gente fala em debate político, de fato, quer dizer, o mais importante é ter um presidente que consiga fazer articulação política para fazer reforma. O governo Temer é um bom exemplo disso. O Lula também, no primeiro governo Lula, Fernando Henrique, mas o governo Temer de fato, um excelente exemplo, que era um governo com taxa de aprovação baixa,
Determinadas matérias, quando eram votadas no Congresso, a gente do Ministério da Economia não podia ir trabalhar, nem eu não ia, o Guardia não ia, o Meirelles não ia, porque a gente estava em uma situação de risco, corria o risco de invadir o Ministério da Fazenda e a segurança nos falava que não tinha como garantir a segurança. Então, quando tinha votação de determinadas propostas polêmicas, a gente não podia trabalhar no Ministério da Fazenda. Apesar disso, quer dizer, no governo que veio de um processo de impeachment com baixa aprovação, se aprovou reformas importantes. E tem isso de fato, quer dizer, uma boa articulação política. O governo Temer, apesar de ter, em algum momento, a popularidade ali em torno de 10%, 9%, ele tinha uma excelente articulação política, sabia fazer política. E isso precisa... Só que essa crise que o Brasil passou nos últimos anos, inclusive da gente acreditar, muitas vezes, que um determinado governante, sem nenhum passado político, poderia resolver todos os problemas que a gente não conseguiu resolver por meio da política, não é algo exclusivo do Brasil. A gente viu isso acontecendo em vários outros países, Estados Unidos, Itália, em vários países a gente viu um pouco isso acontecendo. É um movimento, de fato, intrigante, eu não sei muito como interpretar isso, mas, de fato, quer dizer, quando eu falo em debate, tem um pouco disso, porque o político, embora um presidente consiga, com uma boa articulação política, consiga muitas vezes, criar o consenso para a mudança, a gente, de alguma forma, precisa também transformar esse debate numa linguagem mais acessível para a grande população. Eu vi isso na mudança da TJLP, quando foi criada a TLP, com a taxa de juros que ia refletir o custo de financiamento do Tesouro, nos empréstimos do Tesouro para bancos públicos. A gente teve que, várias vezes, ir para a imprensa para defender a TLP, e na votação da TLP, tanto na Câmara quanto no Senado, a gente ficou no plenário da Câmara e do Senado tirando dúvida dos políticos. Então, teve um movimento de debate, inclusive com o relator, com os assessores do relator, explicando o benefício de reduzir esse subsídio via os bancos públicos. Então, foi um debate muito intenso. Então, de fato, eu concordo que é preciso ter liderança, é preciso ter uma boa articulação política, que isso é o que importa, mas, por trás disso, é preciso uma campanha grande de esclarecimento, porque, muitas vezes, o político, quando ele fica em dúvida, ele simplesmente, enfim, não se sente confortável para aprovar uma reforma que a gente acha necessária. E, às vezes, o que complica, o que é normal, faz parte da democracia, eu não vou colocar isso como sendo ruim, isso é bom. Entre nós, economistas, nós temos grupos diferentes. Então, muitas vezes, um político escuta 2, 3 economistas e escuta outros 3 economistas que pensam diferente. E aí tem o atraso normal das reformas, né? Então, assim, isso faz parte do processo. Eu acho que... Agora, uma coisa que é essencial, que eu acho que a gente perdeu, não só no Brasil, no mundo todo, é o seguinte: a gente conseguia discordar de uma forma melhor, mais calma, há 10, 15, 20 anos atrás. E essa forma de discordar nos últimos anos, seja no Brasil, no resto do mundo, piorou. A gente está hoje em países que a gente está muito mais polarizado. A gente, inclusive, vê nas nossas famílias as pessoas deixando de se falar por causa de opiniões divergentes. Eu acho que isso é que não pode. A gente tem que ser maduro o suficiente para sentar na mesa com alguém que a gente discorda, conversar e tentar, enfim, mapear essas divergências e cada um, enfim, ter suas propostas. Eu acho que isso a gente precisa recuperar a calma para respeitar o contraditório, para melhorar o debate, porque sem isso vai ficar muito difícil a gente aprovar as coisas que esse país precisa aprovar. Deixa eu complementar com uma coisa. O fato é que, felizmente, há uma crescente desilusão com a ideia de alguns de ser mais eficaz um governo populista em que o governo fala diretamente com as massas e bypass e ignora a estrutura, o tecido do conjunto político. Primeiro, porque essa comunicação direta simplória não é eficaz, é falsa, não leva ao resultado. E, segundo, os casos mais de êxito são aqueles em que o presidente, o chefe de governo, faz a construção com o resto do tecido político. Aliás, tem um jovem diplomata muito brilhante, o Tiago Ribeiro da Silva, que trabalhou comigo no Banco Mundial, e ele acabou de publicar um livro propondo discutir em defesa do parlamentarismo.
como um princípio que, empiricamente, um sistema de governo superior a qualquer outro. Independentemente de você adorar ou optar ou não pelo parlamentarismo, o ponto é que ignorar e matar a política não dá resultado, não é eficaz. Não há um caso dessa jovem, dessa onda no mundo, no período recente, que tenha conseguido êxito, pelo menos na nossa parte ocidental do mundo. Bom, eu acho que já está chegando a hora da gente encerrar, né? Já são 7h25. Eu vou encerrar aqui com a brincadeira, como eu gosto de fazer às vezes, né? E esse ambiente de intolerância que tem no Brasil, né? Eu escrevi, não vou dizer quais são os 7, né? Eu escrevi um textozinho pequeno assim, os mandamentos da discussão, os 7 pecados capitais. Vou dar só os 2 primeiros, né? O primeiro pecado capital é informação. Consulte antes de argumentar os dados relevantes. Não discuta sem conhecer os fatos. E boa parte é justamente os fatos que as pessoas resolvem criar, etc. Olha, os fatos são os fatos, você discorda dos fatos. Não. O segundo é a ciência. As hipóteses científicas são testadas. Não discuta sem conhecer a evidência empírica. Né? Você vai discutir sem conhecer a evidência empírica que está aí há tanto tempo, não é você que coletou, é o único lugar que existe consenso no mundo é na ciência. É um consenso científico, tá certo? E você deveria preservar essas duas coisas, informação e ciência. De maneira que, para mim, foi um prazer coordenar essa reunião, onde esses mandamentos dessa discussão foram piamente obedecidos. Foi um grande prazer ter o Mansueto, ter o Otaviano, e espero que quem tenha nos ouvido tenha gostado tanto quanto eu. Eu dou uma boa noite a todos e agradeço a participação de todos vocês. Um abraço. Boa noite. Abraço.